Acaba nesta quinta-feira o prazo para emendas à reforma da Previdência na Comissão Especial. Mais de 50 já foram entregues. Marco legal do saneamento básico é destaque na agenda de votações do plenário. Numeração para toda a munição vendida no Brasil. A proposta foi defendida no grupo de trabalho que analisa o pacote anticrime. Medida provisória que estabelece o marco legal do saneamento básico é um dos destaques da agenda de votações do plenário para esta semana. O plenário da Câmara tem esta semana 6 medidas provisórias disponíveis para serem analisadas. A mais polêmica é a que facilita a participação das empresas privadas nos serviços de saneamento básico, especificamente coleta de esgoto e distribuição de água. As companhias de saneamento têm deixado de lado, elas alegam que precisam do subsídio cruzado para, nos grandes municípios, arrecadar e investir nos pequenos, mas os pequenos municípios estão abandonados, eles não recebem o investimento e não têm previsão de receber o investimento. Então é importante deixar que a iniciativa privada participe desse investimento. Em todo lugar onde houve a privatização desse setor, foi exatamente onde houve a desassistência, uma elevação enorme das tarifas, onde o povo não pôde pagar. Tanto que uma grande parte dos países do mundo, ou das cidades do mundo inteiro onde isso aconteceu, estão revertendo, estão fazendo exatamente o contrário do rumo que esse governo quer fazer acontecer. Como dá para perceber, o assunto é polêmico. Tão polêmico que já foi tema de uma medida provisória no ano passado, que perdeu a validade sem ser votada aqui no Congresso por falta de um entendimento mínimo entre os parlamentares. Agora existe de novo essa possibilidade de deixar vencer sem converter o texto em lei permanente. O governo já acenou que pode reenviar o assunto em projeto de lei. O fato é que o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, disse que o parlamento não pode ignorar que 1 em cada 3 domicílios brasileiros não tem coleta de esgoto. E por isso vai colocar o assunto em pauta. Se quiser um acordo de não votar a medida provisória, está feito. Mas que o governo apresente um projeto de lei, que a gente vote em urgência e vamos ver quem tem voto para ganhar um tema que aflige a todos os brasileiros. Cada um tem um ponto de vista. Nós vamos enfrentar o tema do saneamento de qualquer jeito. As outras medidas provisórias na fila de votação são a MP 865, que permitiu a liberação de mais de 200 milhões de reais para intervenção federal em Roraima, a MP 867, que prorroga o prazo de adesão dos produtores rurais ao Programa de Regularização Ambiental, a MP 869, que cria um órgão para supervisionar a proteção de dados no país, a MP 871, que foi editada para combater fraudes no INSS, mas é contestada, e a MP 872, que prorroga gratificações de servidores ou empregados requisitados pela Advocacia Geral da União. As 4 últimas têm validade até 3 de junho, segunda-feira que vem. Ainda sobre medidas provisórias, o plenário pode votar uma proposta que estabelece novos prazos de análise desse tipo de proposição na Câmara e no Senado. Essa mudança é uma reivindicação antiga de parlamentares, que reclamam que quando a MP fica disponível para ser votada em plenário, há pouco tempo para deputados e senadores estudarem os temas. No Brasil, quase metade das mulheres trabalha sem carteira assinada e 1/3 ganha até o salário mínimo. Isso dificulta a contribuição previdenciária e a aposentadoria. Por isso, a Secretaria da Mulher quer alterar a proposta de reforma da Previdência na última semana para propor as mudanças. O prazo para os deputados apresentarem emendas à reforma da Previdência termina nesta quinta-feira, dia 30. Mais de 50 já foram entregues. Um grupo de trabalho da Secretaria da Mulher preparou 4 sugestões de alteração. As deputadas avaliam que a proposta de reforma é mais dura para as mulheres. Porque ataca frontalmente profissões que têm muita identidade com as mulheres. 90% da educação, por exemplo, dos professores do Brasil são mulheres. E aumenta para 30 anos
o tempo de contribuição e uma idade mínima de 60 anos para esses nossos profissionais, 60 anos que estão na ponta das nossas escolas, já recebem baixos salários e vão ter no mínimo mais cerca de 10 anos de trabalho para poder acessar a aposentadoria. A coordenadora explica que o grupo reduziu as propostas para viabilizar a coleta das assinaturas de apoio necessárias. Nós tínhamos 12 emendas e aí a gente viu a dificuldade de nós chegarmos a 171 assinaturas para cada. Então nós comprimimos em 4. 3 específicas, que é a proteção à maternidade, pensão sob morte e o abono salarial. E uma maior que engloba trabalhadoras rurais, professoras, mulheres policiais e também nós acrescentamos, pedimos a supressão do sistema de capitalização. Por outro lado, a deputada Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal, ressalta que a proposta de reforma enviada pelo governo já dá tratamento diferenciado para as mulheres. O governo entendeu, e esse parlamento me parece que também entenderá, que a mulher, por uma questão de mercado, de filhos, de dupla ou até tripla jornada, ela deve se aposentar mais cedo do que os homens. Esta semana, a comissão especial que analisa a proposta de reforma da Previdência promove 2 audiências públicas para debater o regime de capitalização e a transição. Como se mede a independência de um banco central? Basicamente com 2 questões. Quem decide o que fazer e como fazer? O melhor exemplo dessa dupla é o Banco Central Americano, o famoso Fed. Lá, o banco escolhe um dos 3 objetivos gerais: manter os preços estáveis, controlando a inflação, gerar emprego ou manter a taxa de juros estável. Escolhe isso e também a melhor maneira de alcançar esse objetivo. As decisões do Banco Central brasileiro têm relação direta com a sua vida. O preço das suas compras tem subido muito? O Banco Central pode ajudar a controlar a inflação. Está faltando emprego? O Banco Central pode estimular os investimentos. São exemplos, mas são exemplos geralmente excludentes. Ou é uma coisa ou é outra. Colocar em lei a autonomia é colocar essa decisão nas mãos de técnicos. Fere a democracia, que fere o Estado de Direito. Porque quando você, cidadão, elege, você não elege o presidente do Banco Central, você elege o presidente do Brasil, da República. Você elege deputados e senadores. E quem deve tocar da direção da política econômica, inclusive, são os mandatários eleitos pelo povo. O Banco Itaú fez um estudo comparando 31 países. Desses, só 5 não têm autonomia garantida em lei. O Brasil entre eles, mas também países tão diferentes quanto China e Noruega. Dos que têm a independência garantida em lei, 75% concentram o trabalho em um só objetivo: estabilidade de preço. O governo Bolsonaro entrou nessa discussão. A proposta dele é que o Banco Central tenha um só objetivo fundamental: controlar a inflação. Aqui na Câmara há outros projetos. Um deles, mais adiantado, quer que o BC tenha 2 objetivos: controlar a inflação e também defender a moeda. Os projetos têm algo em comum: o mandato, com período fixo para os indicados para o Banco Central. É o momento de se formalizar essa autonomia. E lógico, não tem como você formalizar uma autonomia do banco se você não der uma autonomia, vamos dizer, se não der uma segurança para que esse presidente fique no cargo. O debate promete ser bom. Na prática aqui já está acontecendo, mas não está no estatuto, né? Não está referendado pelo Congresso Nacional. Então acho que é fundamental aprovar aqui no Congresso Nacional, porque o próprio Banco Central poderá depois solicitar ao Executivo medidas provisórias ou propor projetos de leis para melhorar cada vez mais essa autonomia do Banco Central, favorecendo principalmente com o controle da inflação, com a taxa de juros e favorecendo o povo brasileiro. Nós temos no Brasil o paraíso dos bancos, dos rentistas, e o inferno dos empreendedores. Então nós precisamos mudar essa lógica. Nós não vamos mudar essa lógica dando autonomia para o Banco Central, né? Nós precisamos ter uma política, na verdade, econômica do país, que ela vise o crescimento, que ela aposte no desenvolvimento, que ela aposte na criação de emprego e não na especulação. Deputado
Delegados, especialistas, policiais, peritos e representantes do Exército e Ministério Público defenderam que toda munição vendida no Brasil seja numerada. As munições compradas pelas forças de segurança já vêm com numeração de série para facilitar o trabalho da perícia policial na investigação de conflitos com o uso de armas. Mas essa obrigação não existe no caso de munições vendidas aos consumidores civis. A Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado fez audiência pública para debater a necessidade de estender essa exigência para todas as munições vendidas no país. O novo decreto do governo dá a cada cidadão que tem posse de armas o direito de adquirir até 25 mil munições por ano. O deputado Marcelo Freixo considera que a marcação pode ajudar nas investigações, facilitando a identificação das balas usadas em crimes. Essa audiência foi muito importante porque a gente, por exemplo, entendeu que é preciso ter um controle das munições sobre todas as munições vendidas e não apenas a possibilidade de rastreamento de munições vendidas para a segurança pública. Essa é uma medida que todos ali concordaram e a gente ainda não tomou. Todos os debatedores defenderam que as munições vendidas para particulares recebam numeração, principalmente agora que várias categorias profissionais receberam a permissão para comprar uma quantidade maior de armas e munições. Categoria advogados. Nós temos em torno de 1 milhão de advogados. É certo. Cada advogado desse pode comprar 25 mil munições. Então, só para essa categoria aí, é um universo de 25 milhões de munições que podem ser adquiridas. Mas aí tem outras categorias muito maiores, caminhoneiros e várias outras categorias que, com essa mudança agora, podem fazer essa aquisição em volume tão elevado. Nós chegamos à conclusão de que a munição precisa sim ser controlada. Existem, inclusive, instrumentos químicos para que esse controle possa acontecer e possa favorecer depois a perícia criminal na hora de identificação de que munição foi usada, de onde que ela saiu, quem a comprou, quem pode tê-la usado. O que é mais eficiente para combater o crime e a violência? Tornar mais duras as penas de prisão ou dar mais condições de trabalho para a polícia apurar melhor os crimes? Esse foi um dos temas que marcaram a audiência promovida pelo grupo de trabalho que debate os projetos de mudança nas leis penal e processual penal. O pacote anticrime, de fato, não combate crime nenhum, porque trata exclusivamente daqueles que já respondem a processo penal. O que nós precisamos para diminuir a sensação de impunidade na sociedade brasileira é resolver o problema da investigação. Nós temos só de 5% a 8% dos crimes de homicídio solucionados. Mais intimidador ao potencial delinquente é a certeza da punição e não o aumento simples e nominal das penas. Portanto, se nós queremos combater a criminalidade com eficiência, inteligência e racionalidade, não adianta simplesmente aumentar penas e criar crimes. Isso não adianta nada. É preciso fortalecer as polícias para que elas combatam a criminalidade com eficiência. Duas propostas estão em análise. Uma de autoria da Câmara, baseada no estudo de um grupo de juristas coordenado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. E a outra é enviada pelo governo, conhecida como Pacote Anticrime do ministro da Justiça Sérgio Moro. A deputada Margarete Coelho diz que o grupo de trabalho deve apresentar logo suas conclusões. Para contribuir com a melhoria da persecução penal, combate ao crime organizado, enfrentamento às milícias, à corrupção. Já estamos consolidando o texto, trazendo um texto que contemple os projetos de lei que estão aqui no chamado pacote anticrime. A Comissão de Educação da Câmara discutiu como os jogos eletrônicos considerados violentos podem influenciar crianças e adolescentes. Os games fazem parte do dia a dia de crianças e adolescentes em todo o mundo. É uma indústria que gera empregos e movimenta milhões de dólares. Mas muitos desses jogos eletrônicos exibem cenas cada vez mais impactantes e realistas de violência. O uso constante desses games pode se tornar um vício e influenciar o comportamento dos jovens. O diretor de Promoção e Fortalecimento dos Direitos da Criança e do Adolescente do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos propõe muito diálogo e acolhimento.
como foi proposto aqui, por meio de audiências públicas, quando podemos trazer expositores, dialogar sobre o assunto, abrir para perguntas e respostas, talvez propor pesquisas para que pais possam compartilhar também suas experiências em casa com seus filhos, talvez ouvir meninos, meninas, crianças e adolescentes sobre os seus hábitos e os que se relacionam com eles, conhecer um pouco mais sobre os ambientes de convívio da criança, não só o núcleo familiar, mas também outros ambientes como a escola, como é a criança que usa mídia violenta, especialmente os jogos eletrônicos violentos, e os que não usam. Temos mais ou menos comportamento violento nesses ambientes? A psicóloga Rafaela Holanda recomenda um acompanhamento constante da família. A conscientização é uma boa saída, né? Os pais saberem e até as crianças, né? Criança e adolescente não tem orientação própria, eles não nascem sabendo como agir, o que é perigoso, o que pode causar dano. Então a gente precisa fortalecer esses pais para que eles instruam da melhor maneira possível, né? E até não só os pais, mas a escola, né? A sociedade de modo geral, profissionais de saúde, e eles sejam orientados, né? É perigoso ter uma exposição excessiva, esse determinado jogo ali não está compatível com a sua faixa etária, não é à toa que é colocada essa faixa etária, que realmente é compreendido como um dano, né? 12 anos, 18 anos, é porque o conteúdo não deve ser exposto, porque tem algum certo prejuízo para a criança. E só os pais monitorarem isso, conseguirem fazer isso valer, né? E também se interessarem pelos conteúdos, né? Pelo que eles estão vendo e acessando, eu acho que é a melhor maneira de prevenção. O deputado Otônio de Paula disse que é preciso fiscalizar a classificação etária dos jogos, uma vez que é feita pelos próprios fabricantes. E reiterou a necessidade de conscientizar a sociedade. Não é criando leis proibitivas. O que nós precisamos é da conscientização. Por isso, vou fazer uma indicação legislativa ao Poder Executivo para que se crie políticas de conscientização sobre os danos dos jogos eletrônicos em crianças e em adolescentes, que já está comprovado. Todos os nossos expositores aqui, tivemos uma psicóloga clínica, tivemos um neurocientista, não é? Tivemos um terapeuta, todos foram unânimes em afirmar: jogos eletrônicos violentos influenciam sim o comportamento de crianças e de adolescentes. Não significa que ele seja o único responsável por atos de violência, mas eles contribuem para esses atos. Esta edição termina aqui. Para mais informações ou para rever nossas reportagens, acesse www.câmara.leg.br. O Jornal da Câmara volta amanhã. Até lá!